Você já parou para pensar que tudo que você viveu até agora, cada desafio, cada lágrima, cada momento de incerteza, estava preparando você para algo muito maior? E se eu te dissesse que o ano de 2026 não será apenas mais um ano na sua vida, mas sim o ano em que Deus vai entregar nas suas mãos aquilo que Ele guardou especialmente para você? Meu querido geminiano, minha querida geminiana, este vídeo não chegou até você por acaso. Nada na sua vida acontece sem propósito, e o fato de você estar aqui agora, lendo estas palavras, já é o primeiro sinal de que algo extraordinário está prestes a se manifestar na sua existência. Deus está reservando 12 coisas muito especiais para os nativos de Gêmeos em 2026. 12 presentes divinos que vão transformar completamente a sua realidade. E eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Estas bênçãos não são para qualquer pessoa. Elas foram preparadas especificamente para quem carrega a energia de Gêmeos, para quem tem aquele coração inquieto, aquela mente brilhante, aquela alma curiosa que sempre busca mais, que sempre quer aprender, crescer e evoluir. Se você nasceu sob este signo, ou tem ascendente ou lua em Gêmeos, fique comigo até o final deste vídeo, porque cada palavra aqui foi cuidadosamente escolhida para você. Talvez você esteja se perguntando por que justamente 2026 será tão especial. Deixa eu te explicar. O universo trabalha em ciclos, e os geminianos estão completando um ciclo importante de aprendizado e transformação. Você passou por muita coisa nos últimos anos, não foi? Momentos em que sentiu que estava sozinho, momentos em que a sua mente inquieta não te deixava em paz, momentos em que você questionou tudo, até mesmo seu próprio valor. Mas tudo isso, absolutamente tudo, estava moldando você para receber o que vem pela frente. Agora preste atenção neste detalhe. Se você sair deste vídeo antes do final, você pode perder informações cruciais sobre como se preparar para receber essas bênçãos. Porque não basta apenas saber o que está vindo, você precisa entender como se posicionar, como abrir o seu coração e a sua energia para que essas dádivas divinas encontrem caminho até você. E eu prometo que até o final deste vídeo, você vai ter clareza total sobre o que Deus preparou para você e, mais importante ainda, sobre o que você precisa fazer para estar pronto quando essas bênçãos baterem à sua porta. Primeira revelação: a cura profunda da sua comunicação e expressão. Meu querido geminiano, minha querida geminiana, a primeira coisa que Deus está reservando para você em 2026 é algo que vai mexer com a essência do seu ser. Você sabe qual é o seu maior dom, não sabe? A comunicação, a capacidade de se expressar, de conectar pessoas através das palavras. Mas eu preciso te fazer uma pergunta muito sincera. Quantas vezes você sentiu que as suas palavras não foram compreendidas? Quantas vezes você tentou expressar o que sentia e parecia que ninguém realmente te ouvia? Quantas vezes você guardou coisas dentro do seu peito porque tinha medo de ser julgado, criticado ou incompreendido? Pois bem, Deus viu cada uma dessas situações. Ele viu quando você se calou mesmo tendo tanto a dizer. Ele viu quando você usou o humor para esconder a dor. Ele viu quando você falou, mas no fundo sentia que ninguém estava realmente te escutando. E em 2026, Ele vai curar isso. Vai curar de uma forma tão profunda que você nem imagina. Esta cura não virá apenas de fora para dentro, ela vai brotar de dentro para fora. Você vai aprender a se comunicar de uma forma totalmente nova, mais autêntica, mais verdadeira, mais poderosa. Sabe o que isso significa na prática? Significa que você vai finalmente encontrar as pessoas certas que vão valorizar as suas palavras. Significa que você vai desenvolver uma confiança tão grande na sua própria voz que não vai mais importar se alguém concorda ou não com você. Significa que a sua expressão, seja através da fala, da escrita, da arte ou de qualquer outra forma, vai se tornar um canal direto de bênçãos não apenas para você, mas para todos ao seu redor. Pessoas vão começar a procurar você em busca de conselhos, de palavras de conforto, de orientação. E sabe por quê? Porque finalmente você vai estar falando a partir de um lugar de verdade total. Mas existe algo mais profundo acontecendo aqui. Esta cura da comunicação está diretamente ligada à cura das suas relações. Quantos relacionamentos na sua vida foram prejudicados por mal-entendidos? Quantas amizades se perderam porque algo foi dito de forma errada ou interpretado de forma equivocada? Quantas vezes você quis pedir desculpas, mas não encontrou as palavras certas? Em 2026, Deus vai te dar não apenas as palavras certas, mas também a sabedoria para saber quando falar e quando ficar em silêncio. Porque nem sempre falar é a resposta. Às vezes o silêncio carrega mais verdade do que 1000 palavras. E tem mais uma coisa importante que eu preciso te contar sobre esta primeira revelação. Você vai perceber que a sua intuição vai estar muito mais forte quando o assunto for comunicação. Sabe aquela sensação de saber exatamente o que dizer para alguém em um momento difícil?
Aquela capacidade de encontrar as palavras perfeitas na hora certa? Isso vai se intensificar de uma forma incrível. Você vai se tornar um instrumento de cura através das suas palavras. E não estou falando apenas de grandes discursos ou textos elaborados. Estou falando de conversas simples do dia a dia, de mensagens rápidas, de um olhar acompanhado de uma palavra gentil. Tudo isso vai carregar um poder transformador que você nem imaginava que possuía. Deus também vai te ensinar algo muito valioso: a diferença entre falar por falar e falar com propósito. Você, como geminiano, tem uma facilidade natural com as palavras. Mas nem sempre essa facilidade foi usada da melhor forma, não é verdade? Às vezes você falou demais, outras vezes falou de menos. Às vezes usou as palavras para se proteger, para criar uma barreira entre você e o mundo. Em 2026, essa relação com a comunicação vai amadurecer de uma forma linda. Você vai aprender a usar esse dom poderoso que Deus te deu com sabedoria, com amor, com intenção clara e coração puro. Segunda revelação: o encontro com a sua estabilidade emocional verdadeira. Agora vamos falar de algo que toca fundo no coração de todo geminiano: a questão da estabilidade emocional. Pode falar a verdade comigo. Quantas vezes você já se sentiu como se fosse duas pessoas diferentes? Quantas vezes acordou se sentindo de um jeito e no meio do dia já estava completamente diferente? Quantas vezes as pessoas te chamaram de inconstante, de indeciso, de confuso? E o pior de tudo, quantas vezes você mesmo se julgou por isso, pensando que tinha algo de errado com você? Deixa eu te contar um segredo: não tem nada de errado com você. Absolutamente nada. Essa natureza dual de Gêmeos, essa capacidade de ver as coisas de múltiplas perspectivas, essa mente que não para nunca, tudo isso faz parte de quem você é. O problema nunca foi você ser assim, o problema foi o mundo ao seu redor não entender isso e, consequentemente, você também não se entender. Mas em 2026, meu querido, minha querida, Deus vai te dar um presente maravilhoso: a estabilidade emocional verdadeira. E preste atenção nesta palavra, verdadeira, porque não estou falando de você se tornar uma pessoa rígida, previsível ou sem graça. Estou falando de você encontrar um centro, uma base sólida dentro de você mesmo. Sabe o que é essa base sólida? É você aprender a navegar pelas suas próprias emoções sem se afogar nelas. É você entender que pode sentir 10 coisas diferentes em um único dia e ainda assim estar no controle da sua vida. É você perceber que essa multiplicidade que existe dentro de você não é uma fraqueza, é um superpoder. Mas para usar esse superpoder, você precisa de raízes. Você precisa saber quem você é no seu núcleo mais profundo, independente de todas as mudanças que acontecem na superfície. E é exatamente isso que Deus vai te entregar em 2026. Como essa estabilidade vai se manifestar na sua vida? De várias formas. Primeiro, você vai perceber que as suas mudanças de humor vão diminuir bastante. Não porque você vai se tornar uma pessoa apática ou sem emoções, mas porque você vai desenvolver ferramentas internas para lidar com as oscilações. Vai aprender técnicas de respiração, de meditação, de conexão com o momento presente. Vai entender como seu corpo físico afeta o seu estado emocional e vice-versa. Vai descobrir quais são os seus gatilhos e como administrá-los antes que eles te dominem. Segundo, os seus relacionamentos vão melhorar drasticamente. Porque veja bem, quando você está emocionalmente instável, as pessoas ao seu redor nunca sabem o que esperar de você. Elas ficam com medo de te aborrecer, de dizer a coisa errada, de te perder. E isso cria uma tensão constante que prejudica qualquer tipo de conexão verdadeira. Mas quando você encontra essa estabilidade interna, as pessoas começam a confiar em você de uma forma diferente. Elas sabem que podem contar com você, que você não vai desaparecer no primeiro sinal de dificuldade, que você tem a maturidade emocional para atravessar tempestades junto com elas. Terceiro, e talvez o mais importante, você vai finalmente conseguir terminar aquilo que começa. Quantos projetos você já iniciou com todo o entusiasmo do mundo e depois abandonou no meio do caminho? Quantas ideias brilhantes ficaram apenas na sua mente porque você não teve a constância necessária para transformá-las em realidade? Essa falta de continuidade sempre te frustrou, eu sei. Mas a verdade é que ela estava diretamente ligada à sua instabilidade emocional. Quando você acorda num dia sem energia ou sem motivação, é muito fácil desistir de tudo. Mas quando você tem essa base sólida, você consegue continuar mesmo nos dias difíceis, porque sabe que aquilo é apenas uma fase passageira. Deus também vai te ensinar algo muito poderoso sobre amor próprio durante esse processo. Porque no fundo mesmo, muita dessa instabilidade emocional vinha do fato de você não se aceitar completamente. Você julgava a si mesmo com tanta dureza por ser do jeito que é.
Você queria ser diferente, mais focado, mais decidido, mais linear. Mas em 2026, você vai fazer as pazes com a sua própria essência. Vai entender que Deus te fez assim por um motivo, e que essa natureza múltipla é uma bênção, não uma maldição. E quando você abraçar verdadeiramente quem você é, sem resistência, sem julgamento, a paz que você tanto buscou em lugares externos finalmente vai brotar de dentro de você. Terceira revelação: a prosperidade financeira alinhada com o seu propósito. Vamos falar agora de um assunto que sei que mexe com o coração de muita gente: dinheiro. E antes que você pense que este é um tópico superficial ou menos espiritual, deixe eu te dizer uma coisa. Deus se importa sim com a sua situação financeira. Ele não quer te ver passando necessidade, se preocupando com contas, abrindo mão dos seus sonhos por falta de recursos. A prosperidade financeira faz parte do plano divino para a sua vida, e em 2026, meu querido geminiano, minha querida geminiana, você vai experimentar isso de uma forma que nunca experimentou antes. Mas preste atenção, porque esta terceira revelação vem com uma condição importante. A prosperidade que Deus está preparando para você não é aquela prosperidade vazia, aquela riqueza sem propósito, aquele dinheiro que entra mas não traz satisfação verdadeira. Não, o que está vindo para você é algo muito mais profundo e significativo. É a prosperidade alinhada com o seu propósito de vida. E sabe o que isso significa? Significa que você vai ganhar dinheiro fazendo aquilo que ama, aquilo que faz o seu coração bater mais forte, aquilo que te faz sentir vivo. Quantas vezes você já trabalhou em algo apenas pelo dinheiro? Quantas vezes você acordou de manhã sem vontade de enfrentar mais um dia naquele emprego que não te satisfazia? Quantas vezes você sonhou em largar tudo e seguir o seu coração, mas o medo de não ter dinheiro te segurou? Eu sei que você já passou por isso, talvez ainda esteja passando. Mas em 2026, essa realidade vai mudar. Deus vai abrir portas que você nem sabia que existiam. Vai trazer oportunidades que unem perfeitamente as suas habilidades naturais com a recompensa financeira que você merece. E sabe qual é o mais incrível? Você, como geminiano, tem uma vantagem enorme neste aspecto. Você tem facilidade para aprender coisas novas, para se adaptar, para trabalhar com múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Você tem criatividade, inteligência, versatilidade. O problema é que talvez você nunca tenha sabido como monetizar adequadamente esses dons. Talvez você tenha dispersado muito a sua energia, tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não se aprofundando suficientemente em nenhuma delas. Mas isso vai mudar. Em 2026, você vai receber clareza divina sobre onde focar os seus esforços. Deus também vai te ensinar a ter uma relação mais saudável com o dinheiro. Porque veja bem, muitos geminianos têm uma relação complicada com as finanças. Ou gastam tudo que ganham sem pensar no amanhã, ou então ficam tão preocupados em poupar que se esquecem de viver. Nenhum desses extremos é saudável. O equilíbrio está em entender que o dinheiro é energia, é uma ferramenta que Deus coloca nas suas mãos para você realizar os seus sonhos, ajudar as pessoas que ama e contribuir para um mundo melhor. Quando você entende isso, o dinheiro começa a fluir de forma natural na sua vida. E tem mais uma coisa que eu preciso te contar sobre esta revelação. Em 2026, você vai perceber que existem múltiplas fontes de renda se abrindo para você. Lembra que eu falei sobre a sua versatilidade? Pois é, ela vai se tornar um grande ativo financeiro. Você pode estar trabalhando em um emprego fixo, mas ao mesmo tempo desenvolvendo um projeto paralelo. Ou então descobrindo que aquele hobby que você sempre teve pode se transformar em uma fonte de renda. Ou ainda percebendo que você tem conhecimentos valiosos que outras pessoas estão dispostas a pagar para aprender. O céu é o limite, literalmente. Mas existe uma parte muito importante desta terceira revelação que não pode ser ignorada. Deus vai te ensinar sobre generosidade. Porque a verdadeira prosperidade não está apenas em receber, mas também em dar. Em 2026, à medida que mais recursos financeiros chegarem até você, você também vai sentir um chamado crescente para compartilhar, para ajudar, para ser uma bênção na vida de outras pessoas. E quanto mais você der com o coração alegre, mais você vai receber de volta multiplicado. Esta é uma lei espiritual que nunca falha. A energia que você coloca no mundo sempre retorna para você, e quando você dá com amor, você recebe com abundância. Se essa mensagem ressoou com o seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Vamos agora dar continuidade ao nosso vídeo.
Quarta revelação: o renascimento dos seus relacionamentos mais importantes. Meu querido, minha querida, chegamos agora a uma revelação que vai mexer profundamente com o seu coração. Vamos falar sobre relacionamentos. E quando eu digo relacionamentos, não estou falando apenas de relacionamentos amorosos, embora eles também estejam incluídos. Estou falando de todas as conexões importantes na sua vida: família, amigos verdadeiros, parceiros de trabalho, pessoas que marcaram a sua história de alguma forma. Em 2026, Deus está preparando um renascimento completo nesta área da sua vida. Você já parou para pensar em quantas pessoas passaram pela sua vida? Quantas conexões você fez ao longo dos anos? Como geminiano, você tem uma facilidade enorme para conhecer gente nova, para fazer contatos, para iniciar conversas. Você é aquela pessoa que consegue puxar papo com qualquer um, em qualquer lugar. Mas aqui está a questão: quantidade não é qualidade. Você pode ter centenas de conhecidos e ainda assim se sentir profundamente sozinho. Você pode estar rodeado de gente e ainda assim não ter ninguém com quem compartilhar verdadeiramente o que vai na sua alma. E eu sei que você já sentiu isso. Já sentiu aquela solidão no meio da multidão. Já percebeu que muitas das suas amizades eram superficiais, baseadas em interesses momentâneos ou em circunstâncias específicas. Já se perguntou onde estavam aquelas pessoas quando você realmente precisou de ajuda. Já se decepcionou com quem você achava que era amigo de verdade. Já doou o seu coração para quem não mereceu. Já confiou em quem te traiu. E tudo isso deixou marcas, não deixou? Tudo isso te fez criar muros, te fez ficar mais cauteloso, mais desconfiado. Mas em 2026, Deus vai fazer algo maravilhoso. Ele vai trazer para a sua vida as pessoas certas. Não qualquer pessoa, mas aquelas almas que estão vibrando na mesma frequência que você. Aquelas pessoas que vão te entender sem você precisar explicar. Aquelas que vão ficar do seu lado nos momentos difíceis, não apenas nos momentos bons. Aquelas que vão celebrar as suas vitórias sem inveja e te confortar nas suas derrotas sem julgamento. Estas são as conexões verdadeiras, as conexões de alma, e elas estão a caminho. E sabe o que é mais incrível? Alguns desses relacionamentos profundos vão surgir de lugares totalmente inesperados. Pode ser alguém que você vai conhecer numa situação corriqueira do dia a dia. Pode ser alguém que cruzou o seu caminho antes, mas era o momento errado, e agora vocês vão se reconectar de uma forma completamente nova. Pode ser até mesmo alguém da sua família com quem você vai desenvolver uma proximidade que nunca teve antes. O universo trabalha de formas misteriosas, e em 2026, você vai testemunhar isso acontecendo na sua vida. Mas tem outro lado desta revelação que é igualmente importante. Assim como pessoas certas vão entrar na sua vida, pessoas erradas vão sair. E isso pode doer no começo. Pode ser difícil aceitar que certas amizades chegaram ao fim, que certos relacionamentos não têm mais propósito na sua jornada, que algumas pessoas precisam ficar no passado para que você possa seguir em frente. Mas confie no processo. Deus sabe exatamente quem precisa estar ao seu lado e quem precisa se afastar. E cada saída abre espaço para uma entrada melhor. Agora, se você está solteiro e buscando um relacionamento amoroso, tem uma notícia especial para você. 2026 tem grandes chances de ser o ano em que você vai encontrar alguém verdadeiramente especial. Mas não vai ser do jeito que você imagina. Não vai ser através daquelas formas tradicionais ou forçadas de buscar um parceiro. Vai acontecer naturalmente, organicamente, quando você menos esperar. E essa pessoa vai aparecer na sua vida quando você estiver pronto, quando você já tiver trabalhado em si mesmo, quando você já tiver curado as feridas do passado. E se você já está em um relacionamento, prepare-se para um aprofundamento incrível dessa conexão. Vocês vão atravessar um período de renovação, de redescoberta um do outro, de fortalecimento do vínculo. Conversas importantes vão acontecer, verdades vão ser ditas, compromissos vão ser renovados. O amor que vocês já sentem um pelo outro vai crescer e se transformar em algo ainda mais sólido, mais maduro, mais consciente. E se o relacionamento não estiver servindo ao seu maior bem, você vai ter a coragem e a clareza necessárias para fazer as escolhas certas. Quinta revelação: o despertar dos seus dons espirituais adormecidos. Agora vamos entrar em um território sagrado, meu querido, minha querida. Vamos falar sobre algo que talvez você nem saiba que possui: dons espirituais. Sim, você ouviu certo. Você tem habilidades espirituais que estão adormecidas dentro de você, esperando o momento certo para despertar. E esse momento está chegando. Em 2026, Deus vai ativar em você capacidades que vão te conectar com dimensões mais elevadas da existência. Deixa eu te explicar melhor. Como geminiano,
você já tem naturalmente uma intuição muito forte. Quantas vezes você já sentiu algo sobre uma situação ou sobre uma pessoa e depois descobriu que estava certíssimo? Quantas vezes você teve um pressentimento e ele se confirmou? Quantas vezes você pensou em alguém e segundos depois essa pessoa te ligou ou te mandou mensagem? Isso não é coincidência, é a sua sensibilidade espiritual se manifestando. Mas até agora, isso acontecia de forma esporádica, sem você ter controle ou entendimento completo sobre o processo. Em 2026, isso vai mudar completamente. Esses flashes de intuição vão se tornar cada vez mais frequentes e mais claros. Você vai começar a receber informações através de sonhos, através de sinais, através daquela voz interior que nunca te engana. E o mais importante, você vai aprender a confiar plenamente nesses sinais, a distinguir entre a voz do ego e a voz do espírito, a seguir a orientação divina mesmo quando ela não faz sentido lógico no momento. Mas os dons espirituais que vão despertar em você vão além da intuição. Alguns geminianos vão descobrir que têm capacidade de cura através das mãos, da voz ou simplesmente da presença. Outros vão perceber que conseguem sentir as energias dos ambientes e das pessoas com uma precisão impressionante. Alguns vão desenvolver habilidades mediúnicas, conseguindo se conectar com planos mais sutis da realidade. E outros ainda vão descobrir que têm o dom da profecia, conseguindo ver possibilidades futuras com clareza surpreendente. Agora, antes que você fique assustado ou descrente, deixe eu te dizer uma coisa muito importante. Esses dons não são para te fazer se sentir especial ou superior aos outros. Eles são ferramentas que Deus está te dando para que você possa servir melhor, para que você possa ser um canal de luz e de amor neste mundo que tanto precisa. Cada dom espiritual vem com uma responsabilidade. Se você pode sentir a dor dos outros, você tem a responsabilidade de oferecer conforto. Se você pode ver o futuro, você tem a responsabilidade de guiar com sabedoria. Se você pode curar, você tem a responsabilidade de ser um instrumento de graça. E tem algo muito lindo que vai acontecer paralelamente a esse despertar de dons. Você vai começar a atrair para sua vida mestres espirituais, livros importantes, ensinamentos profundos. Não vai ser você buscando essas coisas desesperadamente, elas simplesmente vão aparecer no seu caminho no momento exato em que você precisar delas. Pode ser um livro que alguém te empresta, pode ser um vídeo que aparece para você sem você ter procurado, pode ser uma pessoa sábia que cruza o seu caminho e te ensina algo fundamental. Deus vai providenciar tudo o que você precisa para desenvolver e aprimorar esses dons. Mas existe um desafio neste processo que eu preciso te alertar. À medida que você desperta espiritualmente, algumas pessoas ao seu redor podem não entender. Podem achar que você está ficando esquisito, diferente, distante. Podem criticar o seu novo caminho, podem duvidar das suas experiências, podem até tentar te desanimar. E aí vai estar o seu teste. Você vai ter a coragem de seguir a sua verdade mesmo sem a aprovação dos outros? Você vai confiar mais na sua experiência pessoal com o divino do que nas opiniões alheias? Se a resposta for sim, então você está pronto para esta quinta revelação. Deus também vai te ensinar sobre equilíbrio. Porque despertar espiritualmente não significa abandonar o mundo material. Não significa se isolar numa montanha para meditar o dia inteiro. Significa aprender a viver neste mundo com os pés no chão e o coração no céu. Significa conseguir pagar as suas contas, cumprir as suas responsabilidades, cuidar das pessoas que você ama e ao mesmo tempo manter uma conexão profunda com o sagrado. Este é o verdadeiro despertar espiritual, a integração do espírito com a matéria, do céu com a terra, do divino com o humano. Sexta revelação, a transformação completa da sua saúde física e mental. Meu querido geminiano, minha querida geminiana, agora vamos falar de algo fundamental que muitas vezes é negligenciado, a sua saúde. E quando eu falo de saúde, estou falando de um conceito amplo que inclui o seu corpo físico, a sua mente e as suas emoções. Porque de que adianta ter sucesso, dinheiro, relacionamentos maravilhosos, se você não tem saúde para desfrutar de tudo isso? Em 2026, Deus está preparando para você uma transformação completa nesta área tão importante da sua vida. Vamos começar falando da sua saúde mental, porque eu sei que este é um ponto sensível para os geminianos. Aquela mente inquieta que não para nunca, aqueles 1000 pensamentos acontecendo ao mesmo tempo, aquela dificuldade em desligar e relaxar. Quantas noites você já passou em claro porque a sua mente simplesmente não desligava? Quantas vezes você se sentiu ansioso sem nem saber exatamente por quê? Quantas vezes aquele turbilhão mental te impediu de estar presente no momento, de aproveitar o que estava acontecendo, de simplesmente ser? A verdade é que a mente geminiana é uma bênção e um desafio ao mesmo tempo.
É uma bênção porque te dá criatividade, inteligência, capacidade de fazer múltiplas conexões. Mas é um desafio porque pode se tornar o seu próprio inimigo quando não é bem administrada. E em 2026, você vai finalmente aprender a dominar a sua própria mente. Vai descobrir técnicas poderosas de meditação que funcionam especificamente para você. Vai entender como acalmar os pensamentos sem precisar suprimi-los. Vai encontrar formas saudáveis de canalizar toda essa energia mental para criações produtivas. Mas a saúde mental não é só sobre acalmar a mente. É também sobre curar traumas antigos, sobre liberar padrões de pensamento destrutivos, sobre perdoar a si mesmo e aos outros. E Deus vai te dar suporte nesse processo de cura profunda. Talvez você seja guiado a buscar ajuda profissional de um terapeuta ou psicólogo. Não tenha vergonha disso, não veja isso como fraqueza. Pelo contrário, buscar ajuda é um sinal de força, de maturidade, de amor próprio. E essa ajuda, combinada com as bênçãos divinas que estão descendo sobre você, vai gerar resultados transformadores. Agora vamos falar do seu corpo físico. Seja honesto comigo, você tem cuidado bem do seu corpo? Você tem dado a ele o alimento adequado, o descanso necessário, o movimento que ele precisa? Ou você tem negligenciado esse templo sagrado que Deus te deu? Muitos geminianos ficam tão envolvidos com as atividades mentais, com os projetos, com as conversas, que esquecem completamente das necessidades do corpo. E aí o corpo começa a dar sinais, começa a cobrar, começa a adoecer. Em 2026, você vai receber um despertar poderoso sobre a importância de cuidar do seu corpo. E não estou falando de você se tornar um atleta de alta performance ou seguir dietas radicais. Estou falando de coisas simples, mas profundamente eficazes. Comer alimentos mais naturais e nutritivos, beber mais água, dormir as horas necessárias, fazer alguma atividade física que você goste. Parece básico, mas você ficaria surpreso com quantas pessoas não fazem nem isso. E quando você começa a cuidar bem do seu corpo, tudo muda. Você tem mais energia, mais disposição, mais clareza mental, mais estabilidade emocional. E tem mais uma coisa importante sobre esta sexta revelação. Deus vai te ajudar a identificar e resolver problemas de saúde que talvez você tenha ignorado ou negligenciado. Aquela dor que você vem sentindo há meses mas não deu atenção, aquele sintoma estranho que você vem empurrando com a barriga, aquele desconforto que você atribuiu ao estresse. Em 2026, você vai finalmente dar a devida importância para essas questões. Vai procurar os profissionais adequados, vai fazer os exames necessários, vai seguir os tratamentos indicados. E se houver algo sério, vai ser detectado a tempo de ser tratado com sucesso. Mas a saúde também está profundamente conectada com seu estilo de vida como um todo. E aqui chegamos num ponto crucial. Você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a estabelecer limites. Você precisa entender que você não é obrigado a estar disponível para todo mundo o tempo todo. Que você não precisa aceitar todos os convites, assumir todos os projetos, resolver todos os problemas alheios. Quando você se sobrecarrega, quando você ultrapassa os seus limites, o primeiro a sofrer é o seu corpo e a sua mente. E isso não é sustentável. Então parte desta transformação na sua saúde envolve você criar novos hábitos e novas rotinas que suportem o seu bem-estar. Pode ser começar o dia com uma prática de gratidão, pode ser reservar tempo para atividades que te dão prazer, pode ser criar momentos de silêncio e introspecção em meio à correria. Cada pequena mudança que você fizer nesta direção vai ter um impacto enorme na sua qualidade de vida. E Deus vai te dar a disciplina e a motivação necessárias para implementar essas mudanças e mantê-las a longo prazo. Sétima revelação: a descoberta do seu verdadeiro propósito de vida. Chegamos agora a uma das revelações mais profundas e transformadoras que Deus está reservando para você em 2026. Vamos falar sobre propósito de vida. E eu sei que esta é uma pergunta que muitos geminianos carregam no coração. Para que eu estou aqui? Qual é o meu verdadeiro propósito? Por que eu nasci com essas características específicas, com esses talentos, com esses desafios? O que Deus espera de mim? Meu querido, minha querida, se você ainda não encontrou respostas claras para essas perguntas, não se desespere. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando seu propósito e nunca o encontram. Mas você não vai estar nesse grupo. Em 2026, você vai receber uma clareza divina sobre o motivo da sua existência. E essa clareza não vai vir de fora, de alguém te dizendo o que você deve fazer. Ela vai brotar de dentro de você, como uma certeza inabalável, como uma convicção profunda que nenhum argumento externo consegue abalar. Mas antes de falar sobre como essa descoberta vai acontecer, preciso esclarecer um mal-entendido muito comum sobre propósito de vida.
Muita gente acha que o propósito tem que ser algo grandioso, algo que vai mudar o mundo inteiro, algo que vai fazer o seu nome ficar gravado na história. E então ficam esperando por essa grande missão épica, enquanto ignoram as oportunidades de servir e de fazer diferença que aparecem todos os dias nas pequenas coisas. A verdade é que o propósito não precisa ser grandioso para ser importante. O propósito pode ser simplesmente ser uma boa mãe ou um bom pai. Pode ser criar arte que toca o coração das pessoas. Pode ser ensinar crianças. Pode ser cuidar de animais. Pode ser fazer outras pessoas sorrirem. Pode ser 1000 coisas diferentes. O que define se algo é o seu propósito ou não são 2 critérios muito simples. Primeiro, aquilo faz o seu coração cantar? Aquilo te faz sentir vivo, conectado, útil? Segundo, aquilo serve a algo maior do que você mesmo? Aquilo contribui de alguma forma para tornar este mundo um lugar melhor? Se as respostas para essas 2 perguntas forem sim, então você está no caminho certo. E em 2026, você vai conseguir responder essas perguntas com uma clareza cristalina. Agora vamos falar sobre como essa descoberta do propósito vai se desdobrar na sua vida prática. Primeiro, você vai começar a perceber padrões. Vai olhar para trás, para sua história de vida, e vai ver fios condutores que sempre estiveram presentes. Certos temas que sempre te interessaram, certas causas que sempre te moveram, certos talentos que sempre se manifestaram de uma forma ou de outra. E de repente vai fazer sentido. Aquelas experiências que pareciam aleatórias ou sem sentido vão se revelar como peças de um quebra-cabeça maior. Cada vitória, cada derrota, cada desvio de caminho, tudo estava te preparando para o que vem agora. Segundo, você vai começar a sentir chamados internos muito fortes. Vai sentir uma atração magnética por certas atividades, por certas áreas de atuação, por certas formas de contribuir. E esses chamados não vão ser racionais, não vão fazer sentido lógico necessariamente. Vão ser sentimentos profundos, vão ser aquela voz interior que diz: é isso, é por aqui, este é o caminho. E quando você tiver a coragem de seguir esses chamados, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem ter todas as garantias, as portas vão começar a se abrir de forma milagrosa. Terceiro, você vai receber confirmações externas. Pessoas vão começar a te procurar especificamente para aquilo que você faz de melhor. Oportunidades vão aparecer justamente na direção do seu propósito. Sincronicidades vão acontecer que vão te mostrar que você está no caminho certo. É como se o universo inteiro conspirasse a seu favor quando você está alinhado com seu propósito verdadeiro. E essas confirmações vão te dar a confiança necessária para continuar, especialmente nos momentos em que a dúvida bater. Mas eu preciso te alertar sobre algo muito importante. Descobrir o seu propósito não significa que tudo vai ficar fácil de repente. Na verdade, seguir o seu propósito muitas vezes requer mais de você do que seguir um caminho convencional. Requer coragem para ir contra as expectativas dos outros. Requer perseverança para continuar quando os resultados demoram a aparecer. Requer fé para acreditar em algo que você ainda não pode ver completamente. Mas aqui está a diferença. Quando você está no seu propósito, mesmo os desafios têm significado. Mesmo as dificuldades te fortalecem ao invés de te destruir. Porque você sabe, no fundo da sua alma, que está fazendo aquilo para o qual você nasceu. E tem mais uma coisa linda sobre esta 7ª revelação. Quando você encontra e vive o seu propósito, você inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Você se torna um exemplo vivo de que é possível viver uma vida autêntica, alinhada com quem você realmente é. E isso tem um efeito cascata. As pessoas ao seu redor começam a se questionar sobre os próprios propósitos. Começam a ter coragem de fazer mudanças nas próprias vidas. E assim você contribui para o despertar coletivo, para a elevação da consciência humana como um todo. Este é o verdadeiro legado, não o que você acumula, mas o quanto você inspira outros a serem a melhor versão de si mesmos. 8ª revelação, o fortalecimento da sua conexão direta com Deus. Meu querido geminiano, minha querida geminiana, chegamos agora ao coração de tudo. Vamos falar sobre a sua relação pessoal com Deus, com o divino, com essa força suprema que criou todo o universo e que te conhece desde antes de você nascer. Em 2026, esta relação vai se aprofundar de uma forma que você nunca imaginou possível. Você vai experimentar uma intimidade com o sagrado que vai transformar completamente a sua vida. Deixe eu te fazer algumas perguntas sinceras. Como está a sua relação com Deus hoje? Você sente que tem uma conexão verdadeira ou é algo distante, abstrato, teórico? Você conversa com Ele regularmente ou só se lembra de orar quando está desesperado? Você sente que Ele te ouve, que Ele se importa com você, que Ele está ativamente envolvido na sua vida?
Ou você tem dúvidas, questionamentos, até mesmo mágoas relacionadas ao divino? Seja qual for a sua resposta, está tudo bem. Deus te entende exatamente onde você está. Ele não te julga pelas suas dúvidas, pelos seus questionamentos, pelos seus momentos de distância. Ele simplesmente espera, com paciência infinita e amor incondicional, que você esteja pronto para se aproximar. E em 2026, ele vai estender a mão para você de uma forma tão clara, tão tangível, que você não vai ter como duvidar da presença dele na sua vida. Como essa conexão fortalecida vai se manifestar? De muitas formas diferentes. Primeiro, você vai começar a perceber a presença de Deus nos pequenos detalhes do dia a dia. Naquela flor que insiste em crescer no meio do concreto. Naquele sorriso inesperado de um desconhecido. Naquela música que toca exatamente quando você precisa ouvir aquela mensagem. Naquele abraço que chega na hora certa. Deus está em tudo, em todos os lugares, em todos os momentos, mas normalmente estamos ocupados demais ou distraídos demais para perceber. Em 2026, você vai desenvolver essa percepção aguçada da presença divina em tudo. Segundo, as suas orações vão se tornar conversas reais. Não vai ser mais aquela coisa mecânica, decorada, formal. Vai ser um diálogo genuíno, íntimo, honesto. Você vai falar com Deus como fala com seu melhor amigo, sem filtros, sem máscaras, sem medo de ser julgado. Vai dividir com ele as suas alegrias, as suas tristezas, as suas dúvidas, os seus sonhos. E mais importante ainda, você vai aprender a ouvir as respostas. Porque Deus sempre responde, mas nem sempre da forma que esperamos. Às vezes através de um sentimento, às vezes através de uma coincidência, às vezes através das palavras de outra pessoa. E você vai se tornar fluente nessa linguagem divina. Terceiro, você vai experimentar milagres pessoais. Situações que pareciam impossíveis vão se resolver de formas inexplicáveis. Curas vão acontecer, tanto no corpo quanto na alma. Portas vão se abrir onde só havia paredes. Recursos vão aparecer exatamente quando você precisa. E em cada um desses milagres, você vai reconhecer a mão de Deus agindo na sua vida. E isso vai fortalecer ainda mais a sua fé, vai te dar uma certeza inabalável de que você nunca está sozinho, de que você é profundamente amado, de que você está sendo cuidado o tempo todo. Mas eu preciso te dizer uma coisa muito importante sobre esta oitava revelação. Fortalecer a sua conexão com Deus não é um evento único, é um processo contínuo. É uma escolha que você vai fazer todos os dias, múltiplas vezes ao dia. É a escolha de parar alguns minutos para meditar ou orar ao invés de passar mais tempo nas redes sociais. É a escolha de agradecer pelas bênçãos ao invés de reclamar dos problemas. É a escolha de confiar no plano divino mesmo quando você não entende o que está acontecendo. É a escolha de amar mesmo quando é difícil, de perdoar mesmo quando dói, de servir mesmo quando você está cansado. E sabe qual é o mais bonito de tudo isso? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se torna quem você realmente é. Porque Deus não quer te transformar em alguém que você não é. Ele te criou com essa personalidade geminiana, com essas características únicas, com esses talentos específicos. Ele te ama exatamente assim. O que ele quer é remover tudo aquilo que não é você, os medos, as máscaras, os padrões negativos, as crenças limitantes. Para que o seu verdadeiro eu, aquele ser luminoso que sempre esteve lá dentro, possa finalmente brilhar com toda a intensidade. E tem uma consequência maravilhosa desse fortalecimento da conexão com Deus. Você vai se sentir em paz independentemente das circunstâncias externas. Vai desenvolver uma serenidade interior que nada pode abalar. Porque você vai saber, com cada fibra do seu ser, que está amparado por uma força maior. Que o amor de Deus é a única certeza que você realmente precisa. E que não importa o que aconteça lá fora, você tem um refúgio interno onde sempre pode se recolher, um porto seguro onde sempre pode encontrar descanso. Nona revelação, a libertação de padrões antigos e ciclos repetitivos. Meu querido, minha querida, agora vamos falar de algo que pode ser um pouco desconfortável, mas extremamente necessário. Vamos falar sobre aqueles padrões que se repetem na sua vida, aqueles ciclos que parecem não ter fim, aquelas situações que você jura que não vai passar de novo, mas sempre acaba passando. Em 2026, Deus vai te dar a chave para quebrar definitivamente esses padrões e se libertar de uma vez por todas. Deixe eu te dar alguns exemplos do que estou falando. Talvez você sempre escolha o mesmo tipo de pessoa nos relacionamentos amorosos, mesmo quando conscientemente sabe que aquele tipo não é bom para você. Ou talvez você sempre sabote os seus próprios sucessos quando está prestes a alcançar algo importante. Ou então você sempre volta para hábitos destrutivos mesmo depois de ter conseguido se livrar deles por um tempo.
Ou ainda você sempre se coloca em situações onde acaba sendo usado ou desvalorizado pelas outras pessoas. Reconhece algum desses padrões? Provavelmente sim, porque todos nós temos os nossos. A questão é, por que esses padrões existem? Por que nós continuamos fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes? A resposta está nas camadas mais profundas do nosso ser, nas feridas emocionais que nunca foram totalmente curadas, nas crenças limitantes que foram implantadas em nós desde a infância, nos traumas que nunca foram processados adequadamente. Essas coisas ficam lá no subconsciente, dirigindo as nossas ações sem que a gente nem perceba. E por mais que conscientemente a gente queira mudar, o subconsciente continua nos puxando para os mesmos comportamentos de sempre. Mas em 2026, você vai ter a oportunidade de fazer uma limpeza profunda desses programas inconscientes. Deus vai iluminar essas áreas sombrias da sua psique, vai trazer à tona aquilo que precisa ser visto, sentido e liberado. E sim, isso pode ser um processo doloroso. Mexer em feridas antigas dói. Enfrentar verdades sobre nós mesmos que preferíamos ignorar é desconfortável. Mas é necessário. Porque você não pode curar aquilo que você não reconhece. Não pode mudar aquilo que você não está disposto a ver. Como esse processo de libertação vai acontecer na prática? De várias formas. Você pode ter insights poderosos de repente, momentos de clareza onde você entende perfeitamente por que sempre agiu de determinada forma. Pode ter sonhos reveladores que trazem à tona memórias esquecidas ou emoções reprimidas. Pode ser colocado em situações que obrigam você a confrontar os seus padrões de frente, sem ter para onde fugir. E em cada uma dessas experiências, por mais difícil que seja, Deus vai estar ao seu lado te dando a força necessária para atravessar. E tem uma coisa muito importante que eu preciso te falar sobre padrões. Eles não se quebram da noite para o dia. Quebrar um padrão antigo é como arrancar uma árvore que está plantada há décadas. As raízes são profundas, ramificadas, agarradas à terra. Você não puxa uma vez e pronto, a árvore saiu. Você precisa cavar ao redor, cortar raiz por raiz, afrouxar a terra, usar alavancas. É um trabalho árduo, às vezes lento, que requer paciência e persistência. Da mesma forma, quebrar padrões psicológicos e emocionais é um processo que requer tempo, autoconsciência e comprometimento. Mas aqui está a boa notícia. Em 2026, você vai ter todo o suporte necessário para fazer esse trabalho. Vai ter a motivação, vai ter a coragem, vai ter as ferramentas certas. E mais importante, vai ter a graça divina trabalhando a seu favor, facilitando processos que seriam muito mais difíceis se você estivesse sozinho. E cada vez que você conseguir quebrar um padrão, cada vez que você escolher diferente, cada vez que você agir de uma nova forma apesar de todos os impulsos antigos, você está literalmente reconstruindo seu cérebro, criando novos caminhos neurais, tornando-se uma versão mais evoluída de si mesmo. E sabe qual é a melhor parte? Quando você se liberta dos seus próprios padrões, você automaticamente ajuda outras pessoas a se libertarem também. Porque os padrões não são apenas individuais, eles são muitas vezes familiares, geracionais. Aquela raiva que você carrega pode ter vindo do seu pai, que por sua vez pegou do pai dele. Aquele medo que te paralisa pode ter sido transmitido pela sua mãe, que aprendeu com a mãe dela. Quando você quebra um padrão em você, você está quebrando esse padrão para toda a linhagem. Você está impedindo que essa programação negativa seja passada para as próximas gerações. Este é um trabalho sagrado, um serviço não apenas para você, mas para toda a sua árvore genealógica. 10ª revelação, o florescimento da sua criatividade e expressão única. Meu querido geminiano, minha querida geminiana, agora vamos falar de algo que está no coração da sua natureza, a criatividade. Você nasceu para criar, para expressar, para trazer coisas novas ao mundo. E em 2026, essa capacidade criativa que sempre esteve em você vai florescer de uma maneira extraordinária. Você vai descobrir formas de expressão que nem sabia que eram possíveis. Vai criar coisas que vão tocar profundamente outras pessoas. Vai deixar a sua marca única neste mundo. Mas antes de falar sobre esse florescimento, eu preciso te perguntar: você tem dado espaço para a sua criatividade? Ou tem deixado ela sufocada pelas responsabilidades, pelas expectativas, pela correria do dia a dia? Quantas vezes você teve uma ideia brilhante, mas não deu seguimento porque achou que não tinha tempo, ou que não era prático, ou que ninguém ia se interessar? Quantas vezes você quis criar algo, mas a autocrítica foi tão forte que você nem começou? Quantas vezes você comparou o seu trabalho criativo com o de outras pessoas e se sentiu desanimado? A verdade é que a criatividade não é um luxo, não é algo que você faz apenas quando sobra tempo. A criatividade é uma necessidade da alma. Especialmente para os geminianos, que
que tem uma necessidade visceral de expressar as mil ideias que borbulham constantemente na mente. Quando você reprime essa criatividade, quando você não dá vazão a ela, alguma coisa dentro de você adoece. Você fica inquieto, insatisfeito, como se faltasse algo fundamental. E é porque realmente falta. Falta você ser quem você realmente é. Falta você compartilhar com o mundo seus dons únicos. Em 2026, essa situação vai mudar radicalmente. Você vai sentir um chamado criativo tão forte que não vai conseguir ignorar. E desta vez, você não vai deixar que as desculpas te impeçam. Vai encontrar tempo, vai encontrar recursos, vai encontrar energia. Porque finalmente você vai entender que criar não é opcional, é essencial. E quando você se compromete com a sua criatividade, o universo inteiro conspira para te apoiar. Oportunidades aparecem, pessoas certas cruzam o seu caminho, sincronicidades acontecem. Agora, a sua criatividade em 2026 pode se manifestar de infinitas formas. Pode ser através da escrita, da pintura, da música, da dança, do teatro. Pode ser através de criar um negócio inovador, de desenvolver uma nova tecnologia, de encontrar soluções criativas para problemas complexos. Pode ser através da culinária, da jardinagem, da decoração, da moda. Não importa qual seja a forma, o que importa é que seja genuinamente sua, que venha do seu coração, que seja uma expressão autêntica de quem você é. E uma coisa muito bonita que vai acontecer é que você vai se libertar da necessidade de perfeição. Muitos geminianos são paralisados pelo perfeccionismo. Querem que tudo saia perfeito logo na primeira tentativa, e quando isso não acontece, desistem. Mas em 2026, você vai entender que o processo criativo é justamente isso, um processo. Vai envolver tentativas e erros, rascunhos e refinamentos, experimentos que não dão certo e descobertas inesperadas. E você vai aprender a amar esse processo, a se divertir com ele, ao invés de ficar obcecado apenas com o resultado final. Outra coisa maravilhosa é que a sua criatividade vai começar a gerar frutos concretos na sua vida. Pode ser reconhecimento, pode ser dinheiro, pode ser conexões valiosas, pode ser simplesmente a satisfação profunda de estar fazendo aquilo para o qual você nasceu. E esses frutos vão te motivar a continuar criando, a explorar ainda mais a sua expressão única, a ir cada vez mais fundo no seu potencial criativo. É um ciclo virtuoso. Quanto mais você cria, mais você quer criar, e mais benefícios a criação traz para a sua vida. Mas tem um aspecto desta 10ª revelação que é talvez o mais importante de todos. Quando você se expressa criativamente de forma autêntica, você dá permissão para que outras pessoas façam o mesmo. Você se torna um exemplo de coragem, de autenticidade, de ousadia. E isso inspira. Isso transforma. Isso eleva. Quantas pessoas vão descobrir seus próprios talentos porque viram você descobrindo os seus? Quantas pessoas vão se atrever a criar porque viram você criando? Quantas vidas vão ser tocadas pelos seus trabalhos criativos? Você não tem como saber agora, mas o impacto será muito maior do que você imagina. 11ª revelação: o estabelecimento de bases sólidas e estabilidade duradoura. Meu querido, minha querida, chegamos à penúltima revelação que Deus está reservando para você em 2026. E esta é uma que muitos geminianos precisam muito ouvir. Vamos falar sobre estabilidade, sobre criar bases sólidas, sobre construir algo duradouro. Porque por mais que a natureza geminiana seja associada ao movimento, à mudança, à versatilidade, também existe em você uma necessidade profunda de ter raízes, de ter uma base segura onde você possa voltar depois de todas as suas aventuras. Pensa comigo, como estão as bases da sua vida agora? Você tem um lugar que realmente sente como lar? Você tem uma rotina que te dá estrutura sem te aprisionar? Você tem pessoas em quem pode confiar verdadeiramente? Você tem uma situação financeira minimamente estável? Você tem projetos de longo prazo nos quais está investindo consistentemente? Ou tudo na sua vida parece temporário, provisório, como se você estivesse sempre de passagem, sempre prestes a mudar tudo de novo? Não há julgamento aqui, apenas uma observação honesta. Muitos geminianos vivem essa vida um tanto quanto nômade, sempre em movimento, sempre experimentando coisas novas, e isso não é necessariamente ruim. O problema é quando essa constante mudança vem não de um lugar de escolha consciente, mas de uma incapacidade de se comprometer, de uma fuga de si mesmo, de um medo de parar e enfrentar o que realmente importa. Aí sim, isso se torna um problema. Porque você pode estar ocupado o tempo todo, mas não estar realmente construindo nada sólido. Em 2026, Deus vai te dar a oportunidade de mudar isso. Vai te dar o desejo e a disciplina necessários para finalmente construir bases sólidas na sua vida. E isso vai se manifestar de várias formas concretas.
Pode ser você finalmente comprando aquele imóvel próprio, criando um verdadeiro lar para você e para quem você ama. Pode ser você estabelecendo uma rotina saudável que sustenta o seu bem-estar físico, mental e espiritual. Pode ser você investindo em relacionamentos de longo prazo ao invés de apenas conexões superficiais e passageiras. Pode ser você finalmente terminando aquele curso que começou e largou 1000 vezes. Pode ser você desenvolvendo aquele projeto de forma consistente até ele se tornar algo real e sustentável. Pode ser você organizando as suas finanças de forma responsável, criando reservas, fazendo investimentos inteligentes. Pode ser você cuidando da sua saúde de forma preventiva, não apenas corretiva. Todas essas são formas de criar estabilidade, de construir uma base sólida sobre a qual você pode edificar o resto da sua vida. E eu sei o que pode estar passando pela sua cabeça agora. Você pode estar pensando que estabilidade soa chato, engessado, sem graça. Que estabilidade significa abrir mão da liberdade, da espontaneidade, da aventura. Mas isso é um equívoco muito grande. Estabilidade verdadeira não te aprisiona, te liberta. Quando você tem uma base sólida, você pode se arriscar mais, pode ir mais longe nas suas aventuras, porque sabe que tem para onde voltar. É como um alpinista. Ele pode escalar as montanhas mais altas e perigosas porque está ancorado por cordas e equipamentos de segurança. Sem essa ancoragem, qualquer tentativa de subida seria suicida. Então pensa na estabilidade como essa ancoragem que te permite voar mais alto, não como uma corrente que te prende ao chão. E Deus vai te ajudar a encontrar o equilíbrio perfeito entre estrutura e flexibilidade, entre estabilidade e movimento, entre raízes e asas. Você vai construir uma vida que tem solidez, mas que ainda te permite ser quem você é, com toda a sua versatilidade e necessidade de novidade. A diferença é que agora essa busca pelo novo vai vir de um lugar de plenitude, não de um lugar de vazio. Você vai explorar porque quer, não porque está fugindo. E tem um aspecto muito bonito desta 11ª revelação. À medida que você estabelece essas bases sólidas na sua própria vida, você se torna uma rocha para outras pessoas também. Você se torna aquela pessoa em quem os outros podem confiar, aquela pessoa que está lá nos momentos difíceis, aquela pessoa que cumpre o que promete. E isso fortalece imensamente todos os seus relacionamentos. As pessoas vão te respeitar mais, vão te valorizar mais, porque vão ver que você não é apenas palavras soltas ao vento, você é alguém que transforma palavras em ações concretas. 12ª revelação, a preparação para um novo ciclo de expansão ilimitada. E finalmente, meu querido geminiano, minha querida geminiana, chegamos à 12ª e última revelação que Deus está reservando para você em 2026. E esta revelação é sobre o futuro, sobre aquilo que vem depois de tudo que conversamos até agora. Porque veja bem, todas essas 11 revelações anteriores estão te preparando para algo ainda maior. Estão construindo em você a base necessária para um novo ciclo de expansão ilimitada que começa em 2027 e se estende pelos anos seguintes. Deixa eu te explicar melhor o que isso significa. 2026 é um ano de preparação, de cura, de transformação, de construção de bases. É o ano em que você vai fazer todo o trabalho interno necessário, vai resolver questões pendentes, vai curar feridas antigas, vai estabelecer novos padrões. É como se você estivesse limpando o terreno e colocando os alicerces de uma construção. Mas a construção em si, a edificação completa de tudo aquilo que você está destinado a ser e a fazer, isso vai se desenvolver nos anos que se seguem. E Deus quer que você saiba disso agora por um motivo muito importante, para que você não desanime se em 2026 você ainda não vir todos os resultados que espera. Para que você entenda que tudo o que está acontecendo, mesmo as coisas que parecem desafiadoras ou dolorosas, está te preparando para algo extraordinário que está por vir. Para que você tenha paciência com o processo e confie no timing divino. Porque existe um timing para tudo, e forçar as coisas antes da hora pode estragar todo o plano perfeito que Deus tem para você. Então qual é exatamente esse novo ciclo de expansão ilimitada que está se aproximando? É um período na sua vida onde tudo aquilo que você plantou vai começar a dar frutos abundantes. Onde os seus talentos vão ser reconhecidos e valorizados em grande escala. Onde as oportunidades vão se multiplicar de forma exponencial. Onde o seu impacto no mundo vai crescer de maneiras que você nem consegue imaginar agora. Onde a sua abundância, em todos os níveis, vai transbordar a ponto de você poder compartilhar generosamente com todos ao seu redor. Mas para que você possa viver plenamente esse ciclo de expansão, você precisa estar preparado. Você precisa ter trabalhado em si mesmo, curado suas feridas, liberado seus padrões limitantes, fortalecido sua conexão com o divino, estabelecido bases sólidas. Porque expansão sem preparação pode ser perigosa. Pode te sobrecarregar, pode te desequilibrar, pode até te destruir.
É como uma planta. Se você tenta forçá-la a crescer rápido demais, ela não desenvolve raízes fortes o suficiente para sustentar o crescimento e acaba morrendo. Mas se você permite que ela cresça no ritmo certo, desenvolvendo raízes profundas antes de expandir para cima, ela se torna uma árvore forte e saudável. E Deus está sendo muito sábio ao te dar 2026 como um ano de preparação antes da grande expansão. Ele está te dando tempo para se fortalecer, para amadurecer, para se tornar a versão de você mesmo que será capaz de lidar com tudo aquilo que Ele quer te dar. Porque Ele quer te dar muito, meu querido, minha querida. Ele quer te dar mais do que você pode imaginar. Mas Ele também quer ter certeza de que você vai conseguir receber e administrar tudo isso de forma saudável e sábia. Então, o que você precisa fazer agora? Você precisa cooperar com esse processo de preparação. Não resista às mudanças que estão acontecendo. Não fuja dos desafios que estão te sendo apresentados. Não desanime quando as coisas parecerem difíceis. Entenda que tudo, absolutamente tudo, faz parte de um plano maior. Cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento. Cada desafio é um treinamento para o que vem pela frente. Cada lágrima está limpando seu caminho para a alegria futura. E mantenha a sua fé firme. Nos momentos em que você não entender o que está acontecendo, confie que Deus entende. Nos momentos em que você se sentir sozinho, lembre-se de que Ele está sempre ao seu lado. Nos momentos em que você duvidar de si mesmo, lembre-se de que Ele nunca duvidou de você. Você foi escolhido para grandes coisas. Você foi preparado desde antes de nascer para cumprir um propósito específico neste mundo. E 2026 é o ano em que você finalmente vai se alinhar completamente com esse propósito. E quando você olhar para trás, daqui a alguns anos, você vai perceber que 2026 foi um dos anos mais importantes da sua vida. Foi o ano da virada. Foi o ano em que tudo mudou. Foi o ano em que você se encontrou verdadeiramente. Foi o ano em que você fez as pazes com o seu passado e abraçou o seu futuro. Foi o ano em que você deixou de ser quem os outros esperavam que você fosse e se tornou quem você realmente é. E todo o sofrimento, todo o esforço, toda a transformação que você passou terá valido infinitamente a pena. Se essa mensagem ressoou com o seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Meu querido geminiano, minha querida geminiana, chegamos ao final deste vídeo, mas na verdade estamos apenas no começo de uma jornada extraordinária que Deus está preparando para você. Conversamos sobre 12 revelações poderosas que estão reservadas especificamente para os nativos de Gêmeos em 2026. Desde a cura da sua comunicação até a expansão ilimitada que está por vir, cada uma dessas revelações é um presente divino que vai transformar completamente a sua realidade. Mas agora eu preciso te fazer uma pergunta muito importante. O que você vai fazer com essas informações? Porque não basta apenas ouvir, não basta apenas concordar com a cabeça. Você precisa agir. Você precisa se posicionar para receber essas bênçãos. Você precisa abrir o seu coração, limpar a sua energia, elevar a sua vibração. Você precisa começar a cooperar conscientemente com o plano divino para a sua vida. E como você faz isso? Comece hoje mesmo. Não espere pelo dia perfeito, pela segunda-feira, pelo começo do mês. Comece agora. Escolha uma das 12 revelações que mais tocou o seu coração e faça uma ação concreta em direção a ela hoje. Se foi a revelação sobre comunicação, tenha uma conversa verdadeira com alguém. Se foi sobre estabilidade emocional, comece uma prática de meditação. Se foi sobre prosperidade financeira, organize suas finanças. Não importa quão pequena seja a ação, o que importa é você dar o primeiro passo. E lembre-se sempre, você não está sozinho nesta jornada. Deus está com você a cada segundo, em cada respiração, em cada escolha que você faz. Os anjos estão te guiando, te protegendo, te inspirando. O universo inteiro está conspirando a seu favor. E eu, através deste canal, estarei aqui sempre que você precisar de um lembrete, de uma palavra de encorajamento, de uma confirmação de que você está no caminho certo. Então eu te desafio hoje, comprometa-se com a sua própria transformação. Comprometa-se em ser a melhor versão de si mesmo. Comprometa-se em viver o propósito para o qual você nasceu. 2026 pode ser o ano que muda tudo, mas só se você estiver disposto a mudar também. A escolha é sua. O poder está nas suas mãos. E Deus está esperando ansiosamente para derramar sobre você todas as bênçãos que Ele preparou.
Se este vídeo tocou seu coração, se estas palavras fizeram sentido para você, não guarde isso só para você. Compartilhe com outros geminianos que você conhece. Deixe o seu comentário aqui embaixo contando o dia do seu nascimento e qual das 12 revelações mais ressoou com você. E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma mensagem que o universo tem para você. E se você sente no seu coração que quer apoiar este trabalho, considere se tornar membro do canal. Cada contribuição, por menor que seja, ajuda a manter estas mensagens chegando até quem precisa. Que Deus abençoe você poderosamente. Que todos os anjos te acompanhem e te protejam. Que o ano de 2026 seja verdadeiramente o ano da sua grande transformação. E que você tenha sabedoria, coragem e fé para receber tudo aquilo que o divino está reservando especialmente para você. Até o próximo vídeo. Fique em paz e saiba que você é profundamente amado.